Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Muriel Ottoni. Eu sou a Muriel e hoje, como eu falei para vocês, né, homenageando o mês dos professores, estou trazendo esses mestres maravilhosos. Mas antes, gostaria de lembrá-los que, por favor, quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Nesse canal eu sempre trago experiências inspiradoras, interessantes e muitas vezes relacionadas à espiritualidade, carreira, relacionamento, saúde. E eu vou dar as bem-vindas para o meu papi amado, o papi do xamanismo no Brasil, Léo Ardezi. Saudações a todos. Ai, papi, tô tão feliz de você estar aqui. Gente, o Léo é maravilhoso, né? Porque quem começa a pesquisar, né? Comigo foi assim, eu joguei lá... O que é xamanismo, meu Deus? Joguei lá no Google, achei o www.xamanismo.com.br. E quem que é o maravilhoso, né? Léo, você tá há quanto tempo nessa caminhada de xamanismo? 34. Uau, 34 anos. Para 68, metade da vida, né? Uau, metade da vida. Meu Deus do céu. E eu vejo assim que quando eu comecei a pesquisar, né, o xamanismo, o primeiro site que eu encontrei foi o seu. E aí eu também vi uma matéria sua no Fantástico. Então, assim, lá na década de 90, gente, o Léo já estava dando reportagem para o Fantástico falando do xamanismo. Tô ficando velho, é isso que você tá dizendo, né? Tipo, eu tava engatinhando, o Léo já tava lá no xamanismo, dando entrevista pro Fantástico. E conta um pouquinho da sua história, como que você chegou no xamanismo? Você fala assim, isso daí você tem que falar em todos os podcasts, né? Mas, na verdade, eu acho que foi tudo uma grande construção, né? Acho que teve, assim, realmente alguma formação ali cósmica, alguma coisa, porque eu comecei a ter contato com a vida espiritual, segundo minha mãe, já quando eu estava com 3 meses de vida, né? Que eu tive uma doença, tive uma desidratação severa, fui, como se dizia na época, desenganado pelos médicos, né? É como falavam antigamente, e foi daí que veio uma mulher chamada Cidinha, que se tornou a melhor amiga da minha mãe depois, você vai entender por quê, né? Que ela incorporava uma entidade, chamava Irmã Esther, uma enfermeira do plano astral, que foi lá visitar minha mãe, porque o médico já queria, eu estava com os coágulos, sabe, assim, já não, a coisa estava feia, e a última tentativa dele ia ser lancetar meus ouvidos. Não sei se hoje em dia não se escuta mais falar disso, né? Mas era enfiar 2 cânulas assim para ver se tirava os coágulos, onde tinha uma possibilidade de mais de 90% de ficar surdo. Uhum. Essa foi a solução que ele deu para ela e ainda sem garantia nenhuma, né? Minha mãe desesperada quando recebeu essa mulher, ela foi lá, incorporou a entidade, pediu para colocar para me colocar no colo da minha mãe, e disse que só de eu ir pro colo dela, eu era um pouco agitado, porque eu acho que era dor, tudo aquilo que eu sentia, né? Que ela disse assim que eu já me acalmei só do abraço que a mulher me deu ali, né? Daí ela virou para minha mãe e falou assim: não vai morrer não, mãe. Não vai morrer não, porque a missão dele é longa. Daí ela pediu para ir até a cozinha. Ela pediu uma colher, pegou uma colher, botou um pouco de azeite. Ele chamava assim de azeite do bom. Se tinha azeite do bom, era o azeite Maria na época, óleo Maria. Botou um galinho de arruda, um pouquinho de alho, um pedacinho de alho. Esquentou lá na própria colher, ali no fogo. Depois pegou 2 chumacinhos de algodão, molhou ali, a substância ali. Pingou nos meus ouvidos, fez uma reza, deixou os algodões no meu ouvido. E aí eu peguei no sono, que era uma coisa difícil eu dormir, porque acho que era dor, né? Aquela pressão que eu devia sentir. Eu imagino, não tenho memória, minha memória é só corporal, não é memória, né? E daí minha mãe, quando foi me ver foi ver se eu estava bem lá no quarto, de repente escorrido
um monte de um líquido negro, assim, sabe? Um monte, assim, que molhou todo o travesseiro onde eu estava, o lençol, enfim. Ela foi me ver, ela achou que eu tivesse morrido, porque eu nem me mexia, né? Daí ela viu que eu estava respirando, foi levar no médico, né? Aí o médico começou a avaliar, ele perguntou para minha mãe, o que foi que aconteceu? Porque saiu o coágulo e tal, não sei o quê, e aqui estou eu, com meus ouvidinhos normais. É assim que ela se tornou a melhor amiga da minha mãe durante anos, né? Minha família era espírita também. Meu pai era pai de santo, né? Na verdade, eu cresci dentro de um centro espírita. Era na casa, os trabalhos eram feitos em casa, eu ficava no quarto dormindo em cima. E embaixo estava toda macumbada ali embaixo, né? Meu pai incorporava Tupinambá, assim, uns seres interessantes. Meu tio de batismo, né? Meu padrinho de batismo foi o Sidão de Xangô, que é um pai de santo conhecido lá em São Paulo, né? E eu fui crescendo no meio disso. De repente eu descia do meu quarto, ia lá, abraçava, ia no colo, via as pessoas da minha família lá incorporando, eu ia lá no colo. Aí minha mãe chegava e falava assim, sai daí, menino. Daí as entidades falavam assim, não, deixa que ele tem licença. E eu ficava quietinho, né? Também não zoava, eu ficava sentado no colo deles ali, eles dando as mensagens, eu lá no colo, né? E é doido, sabe? Porque na minha época, tô falando de 50, 60 anos atrás, né? As crianças tinham muito medo de fantasma. Acho que já que quando a gente nasce, nas cantigas de Nina, era bicho-papão, sai de cima do telhado, aquelas coisas todas, né? E eu chamava os espíritos para brincar comigo. Então eu fui tendo uma formação assim, que depois se fortaleceu mais na Umbanda mesmo. Eu não incorporava, eu tinha uma vontade de incorporar. Então eu ia lá na sessão espírita, ela ficava lá. Vem, espírito. Entra em mim, pode entrar em mim. Vai, espírito. E nada do espírito entrar, né? Daí eu ficava chateado. Falei, mãe, os espíritos não gostam de mim. Eles não querem entrar em mim, então não sei o que. Daí meu tio pegou e falou assim, não, Leozinho. Me chamava de Leozinho porque meu pai chama Léo também, né? Chamava Léo. Você é isso assim porque você é Ogã. Você, Ogã, não incorpora, né? Então, aos 11 anos de idade eu já ganhei meu primeiro atabaque. E eu fazia as comidas. Esse é o grande trabalho xamânico ali também, fazer as comidas. O Sidão me ensinava a fazer as comidas. Ia fazer os despachos. Na época, hoje é feio fazer isso, né? A gente fazia os despachos na encruzilhada, às vezes no cemitério, fazer aquelas coisas todas, né? E assim eu fui crescendo dentro da doutrina espírita e da Umbanda. E fui também depois, com mais idade, já fui entrando já numa área mais, vamos chamar assim, esotérica, né? Naquela época da Nova Era, do início da Nova Era, que veio também com o Portal 1111, aquelas coisas todas, né? Hoje é Portal 10 do 10, hein? Como é que é? Hoje é Portal 10 do 10 do 10, olha mesmo. Né? Daí eu fiz vários estudos, eu fiz tarô, runas, aprendi a jogar runas, e me interessava muito por ervas medicinais. Aí comecei a conhecer mateiros. Uma grande professora que eu tive, que foi a Mali Caram, falecida, que tinha um programa na Bandeirante, chamava Cheiro de Mato, que depois passou para o Dr. Paniza, não é? Que é a mesma professora da Vera Frois, que você deve conhecer, né? Sim. Que é uma grande professora de ervas. Eu estudei com a mesma professora da Vera Frois, né? Nossa. Sou muito irmão da Vera Frois, né? Querida. E aí, dentro disso, fui aprendendo a lidar já com as ervas. Aí fiz um curso, uma formação de medicina chinesa. Me tornei acupunturista lá pelo SEATA. Depois também tive uma clínica, comecei a atender com isso. Foram alguns artistas lá. E saiu as suas matérias. Aí o pessoal começava a me convidar. O doido é que a matéria tinha um monte de chinês, japonês, e eu era o único branco da matéria. Como que hoje o pessoal fala assim, o xamanismo de branco, né? Então eu sou um xamanismo de branco. Na verdade, nosso xamanismo, você conhece bem, são das 4 cores, né? Sim. Porque é isso mesmo o xamanismo, né?
E aí fui conhecendo esses mateiros até eu conhecer em 1900, no final dos anos 70, lá 80 mais ou menos, veio na minha mão um livro do Michael Herner, que era O Caminho do Xamã. Esse foi o primeiro livro de xamanismo que eu vi. Michael Herner, para quem não sabe, foi o criador do neo-xamanismo, né? E eu achei incrível aquilo tudo, assim, e ao mesmo tempo, foi mais ou menos na mesma época também que depois eu peguei o grande livro, que é considerado quase não é uma bíblia, né, mas como se fosse uma enciclopédia do xamanismo, que é o Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase, né, que é muito importante para quem está estudando o xamanismo, ler esse livro, né? E daí eu comecei a me interessar pela coisa. E fui indo, trabalhando, me interessando por isso, até que chega o Santo Daime na minha vida. Uhum. Isso em 91, né? Já chegou o Santo Daime, aí me deu uma despertada por esse uso das plantas de poder. E incrível, que depois de 6 meses, aí eu fui convidado eu tinha feito um trabalho, tinha conhecido um xamã, né, chamado, para mim é um xamã, ele não gosta que chame ele de xamã, né? Que é o Agustin. Com São Pedro, tal, não sei o quê. Daí ele viu que era do Daime, então não sei o quê, ele me convidou para ir um dia numa vivência que ia ter com um grupo de americanos. Ele falou, tem um grupo de americanos que nós vamos ficar lá em Tarapoto com o Mateu Arevalo, né, que era o líder da comunidade de São Francisco de Pucallpa, no Peru, né, um maestro mesmo, né? Uhum. E tem uma vaga aí, você quer vir? Eu falei, claro, fui na hora, né, fui pro Peru, fiquei ali um mês lá ali com eles, né, mais com o Mateu até, onde daí eu recebi a bênção para conduzir trabalhos de xamanismo com a ayahuasca. Uhum. E depois, logo na sequência, eu também tive as bênçãos do Padrinho Alfredo, do Padrinho Alex, para abrir uma igreja, né? Uhum. Foi tudo assim. Tudo junto, né? E antes eu estudava mais o neo-xamanismo, né? Uhum. Daí fui incorporando tudo até que um dia eu percebi assim que eu não cabia em nenhum dos lugares, porque hoje a academia te dá um xamanismo ancestral, uhum, e te dá um neo-xamanismo. Isso que é academia. Né? Desde antigamente já tem isso, desde a época do Michael Herner. Então o que é o xamanismo tradicional? O xamanismo tradicional, como diz o nome, é tradição. Uhum. E quer dizer que a tradição não é só tradição de povos indígenas. A gente pode colocar aí monges do Tibete, né? Os xamãs da Sibéria. Aliás, a palavra xamã é de origem siberiana, a palavra xamã, que veio de um tung siberiano, samã, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos ou aquele que tem conhecimento. Uhum. Tem uma controvérsia um pouco nisso, né? E tem o xamanismo celta. Uhum. E no livro As Práticas Arcaicas de Êxtase, tem tudo isso. Ele mostra essa universalidade do xamanismo, né? Xamanismo no México, xamanismo no Oriente, xamanismo entre os esquimós, tal, uhum, mostra que esse xamanismo é celtas, mostra que esse xamanismo é universal, mas o único país que ele não colocava é o africano. E eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, por que será, né? Que não está colocando a África aqui. Uhum. Aí eu fui falar com alguns antropólogos, amigos, e eles falaram assim, não, Léo, sabe o que é? É que o xamanismo é mais um evento assim do voo da alma e não da incorporação. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, mas daí incorpora, os seres que são incorporados, eles fazem xamanismo. Uhum. Ficava pensando, então isso não pode ser muita realidade, né? E outra coisa, não é verdade literalmente, porque o Iboga? O Iboga é uma prática xamânica por excelência, onde você toma lá a bebida, senta em roda, que é o que a gente faz. Sim. Não é verdade? Então, eu digo assim, eu passei pelo yoga, eu passei por várias escolas, Colégio dos Magos, então eu posso dizer que meu xamanismo começou, na verdade, o meu xamanismo hoje representa toda a caminhada que eu fui fazendo na minha vida. Uhum.
Porque às vezes as pessoas, para abordarem uma disciplina, eles esquecem as outras. Sim. Né? Porque eu já me transformei, agora eu sou isso. E eu não fui incorporando tudo aquilo que eu fui aprendendo, por exemplo, respiração. Eu, quando vou falar de respiração para os meus alunos, eu ensino uma respiração do yoga. Uhum. Porque eu não conheço nenhuma prática melhor de respiração do que o yoga. Não conheço. É o meu papo mesmo, gente, não tem jeito. Porque eu tô completamente como que o meu caminho é parecido com o seu, meu Deus do céu. E eu vou te perguntar assim, só pra gente contextualizar, né? Pra galera que tá viajando aí, que não tem a menor ideia do que é o xamanismo, como que você define pra pessoa leiga o que é o xamanismo? Numa definição bem simples, é um conjunto de práticas ancestrais que tem por objetivo o autoconhecimento e a cura. Uhum. E que ele não está preso numa tradição e nem numa religião. Nem numa tradição, porque cada tradição possui os seus próprios mitos, né? Os seus próprios avatares, sei lá, vamos chamar assim, né? Os seus próprios guias. E nas religiões também. As religiões são formadas com o foco no seu avatar. Por exemplo, cristianismo, Jesus Cristo, taoísmo, Lao Tse, islamismo, Maomé, e assim vai. E xamanismo é sol, lua, estrela, fogo, terra, água, ar, vento, as mudanças da lua, as mudanças das estações. Então tem um fundamento o xamanismo que permeia todas as tradições e todas as religiões também. Então o que a gente pode dizer que o xamanismo é a célula máter de todos os processos mágicos e religiosos que nós temos hoje. Porque nós estamos falando de 40 mil anos. Sim. Quando o homem ainda era nômade, o homem ainda não participava, não tinha tribo, não existia aldeia, nada disso. Ele era um coletor da natureza, que começava a caminhar e percebia que ele precisava aprender isso porque era a sua própria sobrevivência. Então ele sabia que nessa caminhada dele ele passava por momentos de escassez de alimento, esse era o grande problema dele, era conseguir alimento. Até hoje, né, para muita gente. Sim. E em outros momentos tinha uma abundância. E ele começou a perceber que isso estava relacionado ao sol, ao momento que o sol estava na Terra. Que ele considerava o sol um deus, que ele fazia de vez em quando uma viagem. Mas ele não tinha certeza que esse sol deus ia voltar. Então ele, quando esse sol vinha, ele fazia um rito de passagem já ali, para pedir para que ele isse, vai lá, ó Deus Sol, mas volta aqui para a gente, trazendo toda a sua abundância. Então as raízes do xamanismo são profundas. Às vezes eu vejo as pessoas assim ter uma ideia com relação ao xamanismo que são totalmente fora são pessoas que não estudam o xamanismo, não podem falar sobre xamanismo. Uma coisa é você praticar xamanismo. Sim. Outra coisa é você estudar o xamanismo, ir lá no coração, na assinatura do xamanismo. Aí você vai perceber que o xamanismo é um fenômeno universal, que não tem esse negócio de cor da pele. Isso é uma coisa fundamentalista, sei lá, uma coisa que não tem sentido isso. Sim. Porque permeia todas as cores, todas as raças, todas as crenças, ali tem alguém inspirado pelos espíritos. Né? Sim, total. E uma coisa que eu acho maravilhosa no seu trabalho, né, que eu consegui aprofundar mais no curso, né, da formação de multiplicadores, e né, no conteúdo do curso, como que você ia colocando as melhores práticas de cada cultura, de cada país, e que você realmente vai lá, a sua experiência na Jamaica, a sua experiência no Peru, a sua experiência na Europa, né, e eu ficava, gente, é meu papi. E aí eu comecei a te chamar de papi, porque eu falei, meu Deus, era muita coisa em comum que eu via, assim, que o caminho que eu estava seguindo, você meio que já percorreu. Então, me deu tudo assim, mastigado já, essa curiosidade que eu tenho, né, de viajar, de conhecer, de mergulhar na cultura. E outra coisa muito interessante que você compartilhou lá no nosso curso foi da sua trajetória na área corporativa, né? Que você veio de uma grande empresa multinacional na área de marketing.
Que até isso é parecido comigo também, né? Também vim da área corporativa, da área de marketing. E como que você trabalhou com essa transformação, né? Saiu da empresa corporativa para depois se dedicar à espiritualidade. E você sabe que eu fui bem criticado por isso, né? Imagino, eu também sou. Pelos meus amigos, pela minha família. O pessoal da empresa, quase que eu falo o nome, não quero falar o nome da empresa, não pode escapar. Eles falaram, depois que eu tinha saído, que eu tinha passado por uma lavagem cerebral e que eu tinha jogado fora a minha carreira da Xerox. Então, era gerente nível 14. Nível 15 eu já ganhei... eu falei o nome. A gente corta. Com nível 15 eu já teria direito até a ganhar ações. Eu era um cara assim considerado como high potential para cargos maiores ali, né? E foi ali que eu comecei, foi nesse momento que eu fui entrando em contato com as plantas, com tudo isso. E eu fiquei doido. Eu cheguei uma hora que eu falei assim, eu vou lá falar com eles ali, vou arrebentar a boca do balão. Que hoje eu sou um cara calmo, mas na época não era tanto. Né? Meteu o pé nas portas já dele ali, falei, são uns filha da mãe, falando isso de mim e tal. Mas você sabe que depois, com o tempo, eu descobri que eles estavam certos. Realmente eu passei por uma lavagem cerebral. Eu tirei um monte de sujeira que tinha na minha cabeça e saí de um lugar que eu tinha muito sucesso, muita grana, para ser muito feliz como eu sou hoje. Valeu a pena. Sim. Valeu a pena. Total. Não, essa história é maravilhosa e me inspira, né? Porque quando eu fiz o curso no ano passado, eu ainda estava trabalhando para a área corporativa e aí eu estava naquela, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer esse movimento? E eu lembro que teve uma rodinha que a gente fez lá durante o curso, que aí eu perguntei para você, e aí perguntei para uns colegas, porque assim, minha alma já estava gritando, tipo, eu não aguento mais emprego corporativo. E aí um dos seus conselhos para mim foi: faça a mudança gradativamente. Eu fiz. Se planeje. E aí eu queria te pedir para você compartilhar esse planejamento, essa organização que você fez antes de se dedicar totalmente para a espiritualidade. Porque as pessoas, elas vêm buscando esse movimento, mas não sabem por onde começar. Falta aquela coragem, aquele impulso, não sabe como fazer. Se você poderia compartilhar como você fez essa transição. E as pessoas falam muito da apropriação, né? As pessoas que nem te conhecem. O engraçado é que são pessoas que não nos conhecem. Nunca fizeram um trabalho com a gente e falam de apropriação. Falam de coisas incríveis hoje em dia. Eu escuto alguma coisa e eu começo a passar a acreditar nessa coisa sem conferir. Quando você vai criticar alguém, você tem que ter uma contra... Tem que ter uma base, né? Tem que ter uma contra. Então vem conhecer. Vem ver minha vida, vem ver o que eu passei, né? Porque geralmente a gente só fala as coisas gostosas que acontecem com a gente, né? Sim. Mas no meio disso, assim, tem bastante dramas que a gente passa, né? Tem bastante coisa. Mas a apropriação, para mim, é quando você rouba alguma coisa de alguém, algo que não te pertence. Sinceramente, eu não vou negar que existe apropriação, mas esse não é meu caso. Porque todas as práticas que eu fiz que pertencem a alguma tradição, eu tive a bênção para fazer. O cachimbo sagrado, a tenda do suor, o uso da ayahuasca, sempre foi com apropriação. Outra coisa, eu não você nos conhece, né? Eu não compro medicina. Lá nós temos o nosso jardim. Tá lá e para muitos anos já. Nós fazemos a nossa própria bebida, entendeu? Tiramos do nosso próprio jardim. Quer dizer, então as pessoas falam coisas que não sabem, eles não sabem o que estão fazendo e às vezes ficam criticando sem ter base nenhuma de conhecimento. Isso que é triste. Quando eu comecei não era assim. Até porque quando eu comecei há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, só tinha uma pessoa aqui em São Paulo que fazia xamanismo, neo-xamanismo, a Carminha Levi, querida. Eu, quando eu fui começar a fazer roda de xamanismo, e a roda é muito diferente do que é hoje, né? Quando começou era outro jeito, né? Eu fui aprendendo mais e fui colocando melhorias, né? Eu fui lá, marquei uma entrevista com ela, ela é psicóloga também, marquei uma entrevista com ela,
E fui falar do meu trabalho para ela e pedi as bênçãos para ela. Não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas achei que era uma coisa de respeito. Porque uma coisa que a gente aprende no xamanismo, respeitar os mais velhos. Sim. Aí você vê esses meninos aí de 23, meninas de 23, 24 anos falando da gente sem nos conhecer. E pior, sem conhecer o que é xamanismo. Sim. Isso acontece também, né? Então é sempre um desafio a gente lidar com isso, né? Os desafios quando eu comecei eram outros. Né? Você tinha que enfrentar as doenças que o caminho vai te colocando, as dificuldades, o que você tem que abrir de mão na vida. Sim. Foi trabalho, foi casamento, várias coisas que ninguém vê, que ninguém sabe, né? Sim. Agora hoje os desafios são o seguinte, é você aguentar haters. Entendeu? E eu nem respondo, porque o que você vai responder? Porque você vai fazer o que eles querem, né? Porque o que os haters fazem é querer like. Aí ficam falando aí, a branquitude, xamã branco, então não sei o quê. E fica inventando, até sobre o próprio multiplicador que você fez, que você sabe que não tem nada a ver. E o pior para eles é o seguinte, que as pessoas vêm, conhecem, depois eles sabem quem é que está mentindo. Né? Porque o hater sempre tem uma hora que ele vai fazer os likes deles, mas quando alguém sai dali para fazer e conhecer, aí vai saber quem que está mentindo e quem não. Então são os desafios que a gente vai passando. Mas a minha transição lá na Xerox, lá na empresa, foi o seguinte, chegou um momento que eu comecei a aparecer na televisão, né? Eu dei entrevistas para Silvia Popovic, a primeira foi a Mônica Bonfilho, não é essa Mônica Bonfilho, é a Mônica Bonfilho do Tarô, dos Anjos, né? Que ela tinha um programa chamado Abracadabra. 92 foi a primeira, 93 foi a minha primeira aparição na TV. Foi com a Mônica Bonfilho. Ela foi o primeiro programa que me convidou para falar sobre xamanismo, né? E aí eu também tive no Jô Soares, tive uma exposição, entendeu? Então a gente tem toda uma história, um legado. Tem um site de 800 páginas, que muitas dessas pessoas que criticam já foram estudar nele, porque não tem o conteúdo. Você pode procurar e se tem o conteúdo. São 800 páginas de conteúdo. Né? Então foi uma transição, durante alguns anos ficando com a empresa. Depois eu tive que ficar um tanto também como professor de comunicação verbal. Passei um tempinho ali, né? Até eu sentir que era o momento de eu poder dar meu grito de liberdade e começar o trabalho. Mas não, é muito desafiante, porque quando você parte, quando a gente fala de você sair de uma multinacional, você que já participou do mundo corporativo, você não está falando só do salário, né? São muitos benefícios, são muitas coisas que você ganha. Sim. Então foi uma decisão que eu falei, tive muita crítica com isso da família, né? E mesmo para fazer os multiplicadores na época. Multiplicadores já tem o quê? Foi, acho que em 2010, que nós começamos, em 2011, a fazer os multiplicadores, as pessoas que estavam comigo falaram assim, Léo, mas não faça isso, você vai entregar tudo isso que você aprendeu, toda essa riqueza, esse tesouro de mão beijada. Mas qual era o projeto? A expansão do xamanismo universal. Isso aí que é, porque o Léo uma hora vai parar. Sim. E qual é uma obra que você faz só para você, quando você passa, ela passa junto. Eu sempre falei para as pessoas que estavam comigo, assim, falei assim, o que nós estamos aqui para fazer agora? Para fazer trabalho ou para fazer uma história? Eu estou aqui para fazer uma história. Com todo respeito às histórias que já existem. E essa minha história se chama Xamanismo Universal, que conseguiu conquistar um espaço hoje que às vezes incomoda. Né? Com certeza incomoda. Você tem às vezes é como se você não tivesse direito de ter seu próprio, né, seu próprio caminho. Tem que seguir ou esse ou aquele. Você tem que escolher um ou outro. Né? E uma coisa que falam errado do neo-xamanismo também, você fala assim, ó, neo-xamã, não sei o que, falando de pessoas que trabalham com ayahuasca, principalmente, né? E o neo-xamanismo não trabalha, historicamente, nunca trabalhou com plantas de poder. O Michael Herner, sim, ele trabalhou com plantas de poder, teve uma experiência com elas, mas daí ele se inspirou para poder arrumar um jeito de conseguir esses estados expansivos de consciência sem bebidas, sem as bebidas, para poder criar e levar para o Ocidente, vamos dizer assim, né, um xamanismo urbano, que as pessoas pudessem fazer dentro de uma sala, que as pessoas pudessem fazer dentro de casa. É isso que o Michael Herner fez, né? E não tinha
previsto na história do neo-xamanismo o uso de plantas de poder, né? Então você vê que se falam muitas coisas. Então as pessoas, antes de acreditar em tudo que escutam, tem que pesquisar. Tem que ver realmente a história para não falar besteira e enganar as pessoas, às vezes não por mal, mas por ignorância, né? Eu já vi casos, né, que eu tô na mídia social, assim, já tem 10 anos também nessa caminhada. E eu vejo que tem umas pessoas que se julgam influencers, só que, na verdade, não são pessoas reais. Elas vestem uma personagem para ser hater, para ganhar ibope. Tipo assim, não tem nenhum conteúdo. E aí, puxando esse gancho também, a gente vê tantos mitos sobre a ayahuasca, e eu queria pedir também para você compartilhar, para quem nunca teve a experiência, né, com a Sagrada Medicina, o que a medicina representa, o que ela traz, e, né, fazer esse mitos e verdades sobre a ayahuasca. Nem vou deixar especificamente sobre a ayahuasca, mas as plantas de poder de uma forma geral. Que estão conosco desde a aurora da humanidade. Não é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas estão conhecendo agora, mas essa coisa é antiga. Sim. Né? A gente pode dizer, por exemplo, que uma das primeiras plantas utilizadas em cerimônias do mundo, em teórias, foi a cannabis. Sim. Utilizada pelos egípcios, antes dos egípcios ainda, né? Você vai pegar o soma, que é tanto dito, né? A bebida soma dos hindus, que está no Bhagavad Gita ali, não é? O Amanita muscaria, que é o que originou a história do Papai Noel. Então a história é muito grande. Aí a questão que eu dizia, não diria, não é só sobre as plantas de poder, mas sobre os estados expansivos de consciência que fazem parte do ser humano. Eles procuram esses estados inconscientemente, desde criança. Quando aquelas crianças vão se girando, né? Aquela brincadeira de girar, daí fica todo ali. E depois, agora eu vou aprender a respiração. Eu sei porque eu fiz isso, né? Até os próprios animais fazem isso, né? O golfinho com baiacu lá para... Não, as renas, os leões, os macacos, todos eles se utilizam dessas plantas. Sim. Tem até um escritor importante chamado Terence McKenna, que era um etnobotânico, assim, que é muito famoso, né? Ele montou até um laboratório de estudo dos cogumelos, psilocybe, lá no Havaí, né? E foi ele que começou a levar as primeiras ayahuascas, as primeiras mudas de jagube, de rainha, para lá, né? Ele dizia que o uso dessas plantas contribuiu para o próprio desenvolvimento do cérebro humano. Dessa eu não sabia. Só ler o Terence McKenna você vai ouvir lá. Tem um diálogo que ele faz, inclusive, que tem outros, né? Que eles acreditam que o cérebro foi se transformando na medida que as pessoas iam utilizando as plantas de poder ali e expandindo a consciência. E para o xamã, o estado expansivo de consciência é o estado original da alma. Nós vivemos aqui, agora, eu e você, estamos aqui no estado ordinário. E as pessoas vivem no estado ordinário, todos nós, mas por quê? Porque nós temos a ver com as vivências ordinárias, não extraordinárias. Sim. Né? Ordinárias, que é o quê? As crenças que você obteve da tua família, as leis do teu país, etc. e tal, que vai moldando o teu caráter para aquela, né, a tua verdade no momento que você vai crescendo, tal. E as plantas de poder nos levam para domínios que não têm isso, né? Para domínios onde você se entra em contato com as forças cósmicas e outras verdades que a gente poderia dizer que nos xamanismos são múltiplas realidades, né? Que podem ter vários graus de conhecimento. Então, primeiro é isso. E também, voltando à ayahuasca, ela ajuda na cura não somente do corpo, mas também das atitudes. Aí você fala, isso acontece com todo mundo? Não. Tem pessoas que eu conheço que estão tomando ayahuasca, continua a mesma coisa desde que começaram. Eu reparo isso também.
Eu fico, gente, essa moça aqui, ela consagra a medicina tem 20 anos e tem um ego desse tamanho. O que é medicina? O que ela está aprendendo com a medicina, meu Deus? A primeira coisa que a gente aprende é respeitar os nossos irmãos. Não falar mal dos nossos irmãos. Esse foi o aprendizado que a gente tem com o nosso mestre Irineu, né? Sim. Inclusive tem uma fala dele que fala assim, se eu falar do meu irmão, estou sujeito a morrer. Então você vê, ele saiu uma das grandes mágoas do mestre Irineu, quando ele morreu, isso compartilhado com as pessoas da época dele, as pessoas conheceram ele como o seu Luiz, foi dele não ter conseguido acabar com o Correio da Má Notícia. Isso foi uma das grandes mágoas dele. Né? E eu acho que a grande mágoa se Jesus tá aqui nos ouvindo, de Jesus, se ele me perdoa se eu estiver errado, foi de que a primeira parte do amar a Deus sobre todas as coisas, que ele falava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a primeira parte, tudo beleza, porque quem é cristão tem que amar a Deus. Sim. Não dá para você ser cristão sem amar a Deus. Agora, amar o próximo é o grande desafio que ainda a gente não conseguiu conquistar. Estamos na fase, de aprendizado. Vamos fazer o máximo que a gente pode. E é isso, a gente está fazendo o melhor que a gente pode a cada dia. Aí, voltando o gancho, né? Eu costumo dizer que eu pratico a espiritualidade. Então, a gente estuda, a gente vem com conhecimento, a gente vem com a nossa visão da alma, né? E eu busco praticar. E aí, esse que é o convite que eu faço para vocês, gente. Vamos praticar. Que a galera fica viciada na medicina também, só quer ficar naquele momento, né? Aquele momento, mas o que traz de aprendizado daquela experiência para a vida cotidiana? Porque esse é o grande objetivo, né, do nosso trabalho. As pessoas tomam plantas, mas não consagram. Não consagram. Essa é a questão, não aprendem ainda a consagrar. Então você vê hoje assim, tem um mercado aí. Tem um mercado, né? Eu acho que tem um mercado, eu acho que infelizmente, né? Aí os caras chegam lá, nossa medicina, 9 por 1, 10 por 1, então não sei o que. Como o mestre Irineu fez tudo com primeiro grau, né? Então, as pessoas querem consumir, às vezes, uma planta de poder no ritual como se fosse numa vibe aí de drogas mesmo. Né? Se tivesse num bar tomando cachaça, sei lá, alguma coisa, não dá um valor espiritual para aquilo que eles estão tomando. Sim. Eles tomam pensando no barato. Sim. E não pensando no que ele pode aprender, né? Ou como ele pode melhorar. O grande exemplo que a vida pode dar para a pessoa, se ela está usando assim ou não, é a própria vida. Sim. A própria vida dela vai mostrar para ela de que jeito que ela está usando uma planta de poder. Não, eu sou, assim, eternamente grata à medicina, ao xamanismo, porque foi o meu primeiro grande caminho para a expansão de consciência, né? E eu vejo que eu fiz tanta cura e tanta cura importante que a gente falando de Jesus, né? Teve uma cerimônia, foi um trabalho belíssimo que eu participei em Floripa e que aí era até para formação de benzedeira. Então, para você benzer uma pessoa, né, com auxílio das medicinas, você não pode julgar ninguém. Então, você tem que já ter compaixão. E aí, como é que você aprende a ter compaixão? Aí começou, né? A cavucar. Como é que era a relação que você tinha com seu pai? Como é que era a relação que você tinha com a sua mãe? Então, chegou ao nível de, meu Deus, esse que é o ensinamento de Jesus. É amar ao próximo e ter compaixão. É não julgar. Quem é você para julgar alguém? Está falando de si próprio. Quem geralmente fala do outro está falando de si mesmo. De si mesmo. Então, calce os meus sapatos antes de me julgar, né? E aí foi esse, assim, eu acho que eu fiz várias curas, né? Mas essa foi muito marcante para mim. E aí eu tiro de aprendizado e a partir daquele momento eu falei, caraca, quem sou eu para julgar alguém? Esse que é o grande ensinamento de Jesus, né, pra gente. É mesmo. E estamos aqui, ó, com Jesus, né? A gente está sendo ancorado. Jesus, com Shiva, com Cristo, esse é o xamanismo universal, né? É maravilhoso, porque agora eu também estou nesse caminho do yoga, também estou aprendendo outras maneiras, né? A importância da respiração, a importância de se conectar e também não ficar completamente dependente da medicina, né? A medicina, para mim, ela funcionou como um grande portal de expansão de consciência e que hoje
eu consigo ter mais consciência sem precisar da medicina no dia de hoje, né? Através de meditação também, eu também consigo chegar a certos níveis de consciência e praticar a espiritualidade, né? E eu acho que esse caminho é muito lindo. E quando eu vi o seu curso, né, lá no Multiplicadores, que eu até comecei a te chamar de papi, que eu falei, meu Deus, eu sou a sua filha perdida, não sei nem se você lembra como que eu me apresentei pra você. Oi, Léo, tudo bem? Eu sou a Muriel, sou sua filha perdida. Legal ter uma filha tão bonita como você, é muito bom. Não, e aí você olhou pra minha cara assim, aí deve ter pensado, de onde veio essa doida? E aí depois falou, mas espera aí, de onde que você é? Onde você nasceu? Vai saber, né? Léo maravilhoso, sério. Ai, meu Deus do céu, não aguento. E eu queria também te pedir, né, uma mensagem geral que você tenha para o público. O que você falaria, assim, para a gente conseguir ter mais amor, mais compaixão e trabalhar na expansão de consciência? Olha, eu gosto muito do caminho das virtudes, né? Eu acho que esse é o grande caminho que a gente passa. Quando a gente vai falar no corpo espiritual ali, você se lembra, né, que tem um foco nas virtudes. O estudo das virtudes é fundamental. Uhum. Para você ter uma ideia, agora há pouco tempo, eu tive acesso, comecei a pesquisar o estoicismo. Uhum. Estoicismo é uma prática que vem lá com Marco Aurélio, que era um dos imperadores, assim, considerado um dos melhores imperadores daquela época, né? Se passa por Sêneca, por Epiteto, que eles são o caminho das virtudes, na verdade. Tudo que eles ensinam ali estão espelhados nas virtudes. E para mim foi muito coincidente, sabe por quê? Porque eu deixei a barba aqui, que você viu, né? Sim. Por que você deixou essa barba aí? Porque eu, seguindo a roda, eu percebi que tem um momento assim que a gente tem que sair do caminho do guerreiro, porque a gente não tem mais a energia, a força de um jovem, né? E passar por um caminho do ancião. E aí eu me olhava no espelho, eu nunca me via como ancião, né? Uhum. Mas eu já estava na idade do ancião. Sim. Então eu falei, vou deixar a barba crescer para ver se quando eu olho no espelho, eu me sinto mais ancião, né? Que esse vai ser meu estudo agora, né? Uhum. E aí, de repente, eu vou lá ver os caras tudo de barba assim, né? Os estoicos todos usavam uma barba assim. Eu falei, puxa, tem a ver? Daí fui entrando. É o respeito à natureza, é o respeito pelas pessoas, é o estudo das virtudes, né? Por que as virtudes? As virtudes, a gente pode aqui discutir qualquer religião, qualquer filosofia, pode falar de se Jesus existiu ou não, se Ganesha tinha corpo de elefante, cabeça de elefante ou não, pode discutir tudo isso, mas ninguém pode discutir que amor é bom, que caridade é bom, que compaixão é bom, que ira é bom, mas esse é um caminho da perfeição, né? É um caminho que mira a perfeição, mas não como uma utopia, como uma linha do horizonte. Que você sabe que você olha para ele no horizonte, você vai até ele, mas ele não sai do lugar. Sim. Né? Ficar ali no lugarzinho dele ali, né? É uma inspiração, é uma bandeira para você ir, porque a vida é o seguinte, é acertar, experimentar, errar e corrigir. Exatamente. Não significa que você nunca vai errar. Eu não posso dizer para você que em 34 anos de xamanismo eu nunca errei. Eu seria suspeitar da tua inteligência se eu falasse isso. Todo mundo errou. Mas todo mundo erra e tem a oportunidade de poder se corrigir. E aí a gente, como diz o mestre, né? Aprende sempre um bocadinho, vai melhorando pouco a pouco. Mas saber que dentro do caminho o erro faz parte. Tem até um continho bem pequenininho, se você permite contar. Sim, claro. Que diz que o discípulo chegou para o mestre e falou assim, mestre, como é que eu faço para atingir a iluminação? Daí o mestre vira para ele e fala assim, fazendo as coisas certas. Daí ele parou. Sei, mas como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Ele falou assim, sabedoria. Ele olhou, e como é que eu conheço essa sabedoria? Ele falou assim, conhecimento.
E como é que eu chego a esse conhecimento? Ele fala assim, experiência. Ele fala assim, ô mestre, tá bom, e como é que eu consigo essa experiência? Ele fala assim, fazendo as coisas erradas. Quer dizer, a pessoa não pode ser condenada porque fez uma coisa errada. Ela pode ser condenada se ela age errado, é diferente. Mas o erro faz parte de todos nós. Seja esse erro cometido por causa de uma emoção, ou por um momento de depressão que você vive, todo mundo está... E saber também, as pessoas que fazem xamanismo, eu vou falar aí dos dirigentes, não dos xamãs também, são pessoas iguais como a gente. Eles têm um conhecimento. Sim. Mas são pessoas que têm uma vida. Os xamãs que eu conheci, todos eles fora do ringue, né? Do ringue cerimonial, da mesa cerimonial, eles são pessoas humanas que têm seus problemas de relacionamento, que têm seus problemas muito relacionados à saúde também. São pessoas iguais à nossa, que isso faz parte do trabalho espiritual dele. Entendeu? Isso não torna ele um ser de perfeição absoluta. Porque o que é a perfeição, não é? São pessoas que têm a sua vida. Sim. E têm seus gostos. Por exemplo, que eu falo assim, eu gosto de algumas coisas na minha vida que você não prevê numa vida espiritual. Eu lembro que tem uma vez uma aluna chegou para mim, faz tempo isso, hein? Foi na época que eu tinha ainda a clínica de acupuntura. Aí ela, sabe essas padarias que tem aquelas estantes que vai fazendo como um labirinto, assim, que tem um monte, assim, tem na porta, a entrada, você vê aquele labirinto todo, eu sentava sempre na pontinha, né? Aí eu tava lá, eu tinha acabado de fazer meus atendimentos, tava um calor terrível lá, naquela época eu trabalhava em Moema, lá era sócio do Otávio Leal, do Espaço Holístico na época, né? Falei, tava um calor, eu falei assim, vou tomar cerveja. Não peguei e pedi uma Níger, sabe? Aquelas Nígerzinhas preta. E naquela época eu comia pão e queijo, que hoje eu não como, né? Mas eu vivo as pessoas, você faz algum tipo de dieta? Não, eu vivo dieta. Eu não como glúten, eu não como açúcar, eu não como nada disso, né? Então eu vivo em dieta. Eu falei, vou tomar uma cervejinha aqui, comer um lanche, um pão com queijo, antes de ir para casa, né? Daí tem uma aluna que chegou na ponta, assim, uma aluna de xamanismo. Chegou na ponta ali, entrando. Ela fala, mestre! Você não sabia onde enfiava a cara, porque você imagina que todos aqueles pessoal fez assim, né? Sabe que todo mundo se dirigiu para mim, eu falava, meu Deus do céu. Você tá tomando cerveja? Eu falei, chegou o pessoal me olhando, eu falei, deixa eu te falar uma coisa que agora você vai ficar bem decepcionada comigo. Tomo cerveja, faço amor. Ela ficou me olhando e falou assim, cara, eu sou um ser humano. Agora tem uns caras que parecem uns paparazzi, né? Eles ficam atrás de você, os paparazzi da espiritualidade. Ficam procurando alguma coisa para conseguir like, né? Tem que entender que xamã não é santo. Até porque se fosse iluminado nem tava aqui mais, né? Claro! Xamã não é santo. Então, sabe, quando você vê alguma pessoa falando isso, essas pessoas não colaboram em nada com o crescimento da espiritualidade no mundo. Meu. São pessoas que estão ali para criar discórdia, para atrair like. Essas pessoas não podem ser apoiadas. Entendeu? Eu costumo dizer que são os palhaços, né? Sim. São os palhaços sem graça. Não tem graça nenhuma aquilo ali. Só ri aqueles caras que estão, né, com a mesma ideia, ou seja, de criticar, de falar mal e de distribuir um ódio para pessoas que nem te conhecem. Sim. Isso daí debilita a medicina. Saber que o xamã é como um médico. O médico vai lá, ele cura, faz todas aquelas coisas, mas ele tem a vida dele. Faz coisas que eu nunca faria, não como churrasco, por exemplo. Ele vai comer o churrasco dele, vai fumar o cigarro dele. Ele fala, mas como é que você pode ser médico e fumar um cigarro? É teu erro como ser humano, mas não é um erro como médico. Maravilhoso. Esse erro é com você, entendeu? Mas o ruim vai ser se você recomendar ao seu paciente fumar cigarro. Mas é tua vida privada, né? Então, isso que eu queria dizer para as pessoas terem mais assim, consciência
estudarem mais xamanismo, e quando vocês tiverem alguma questão com algum condutor, vá procurá-lo, vai conhecer o trabalho dele, vai saber um pouco da vida, faz um trabalho com ele, para você ter o direito, né, de dar a sua opinião. É exatamente E vamos isso. se amar mais, meu, porque é Vamos se muito amar ódio. mais. Vamos sair dos haters pros lovers. Tá Os louco? lovers, Chega total. de haters, lovers agora é o negócio. Sim, Vamos fazer disso uma moda. Vamos criar os lovers. sim, total. Só love. Aqui, ó, gente, o Rainbow já é isso, ó. E, ó, meu sobrenome é Ottoni também, né? Italiano, a gente tá tudo ali, né, papi? E uma coisa que eu gosto de trazer também, eu sempre falo isso, né, para as pessoas. A gente que tá mergulhando na espiritualidade, a galera que tá começando a despertar, eu sempre falo, experimente, que foi o que a gente estava... Experimente, vai na Umbanda, vai em tudo quanto é casa diferente, vai no xamanismo, vai no yoga, e aí vê o que ressoa melhor com você, porque, na verdade, não existem vários caminhos, né? Existe um caminho com vários nomes. E aí, esse um caminho que você sente mais afinidade é o que vai ressoar melhor para você. Então, experimente, cometa erros, né? E... queria até também perguntar para você se você poderia explicar um pouquinho, porque muitas pessoas entram numa crise existencial, numa depressão, e aí eu vejo isso como um grande portal para a transformação, que a gente chama no xamanismo da noite escura da alma. Se você poderia explicar rapidamente. A noite escura da alma é um estado de consciência que pode ser provocado por várias situações. Desde um acidente que te traz consequências, né? Que você perde a mobilidade, alguma coisa assim, desde um acidente, até a morte de alguma pessoa querida, até de uma grande decepção que você tem na vida, fatores assim que trazem na sua vida quase um desejo de morrer. Agora, tem um outro lado da noite escura da alma, né? Que quando você consegue passar por ela, você tem um grande crescimento. Então essa é a hora de Deus, meu. Quando você está na noite escura da alma, é a hora de Deus. É a hora da sua fé. É a hora de você se ligar com as virtudes humanas, de ter paciência, tolerância e saber que um dia vai passar. Saber que um dia vai, com uma alegria intensa, uma hora vai passar. Né? Você não vai ser levar para o buraco. Agora, tem algumas situações que a pessoa entra na noite escura da alma que tem a ver com coisas que fogem do controle. Que, por exemplo, daí as pessoas precisam de uma pessoa que possa ajudar elas a organizarem as suas ideias. Isso às vezes nem sempre é um xamã, alguma coisa assim. É um médico mesmo, um psicólogo, um psiquiatra. Saber que, por exemplo, no caso das medicinas, das plantas de poder, não são todos que podem tomar. Aliás, não é tudo que todos podem tomar. Tem pessoas que não podem tomar leite. Tem pessoas que não podem comer trigo. Tem pessoas que não podem comer soja. Tem pessoas que vai por aí afora, né? Tem pessoas que também que não podem. Porque são casos assim psiquiátricos, assim, alguns casos psiquiátricos que não vou nem nominar, não é? Que não tem condição, mas sempre se tem outras alternativas também, né? Tem as práticas ancestrais todas, artes marciais, esporte, tem várias formas de você poder conseguir chegar a um equilíbrio, né? Mas isso é a noite escura da alma. Ela não é de uma... Como a gente fala noite escura da alma, não é só uma noite. É um estado de consciência que você vai vivendo durante um tempo. É diferente de uma peia. A peia você passou lá no momento, no dia seguinte acabou a peia. É diferente. A noite escura da alma é uma coisa que vai prevalecendo. E essa é a hora de Deus. Essa é a hora de você encontrar algo fora de você mesmo para poder buscar uma clareza de saber que esse momento vai passar. E que você tem, acreditando nisso, dependendo como é que você tem o seu Deus, né, na sua mente, no seu coração. Se você acredita, por exemplo, num Deus que é um homem que fica lá, um barbudo assim, com uma barba maior que a minha, em cima de uma nuvem, jogando raio, castigando os pecadores, talvez você se sinta assim, sendo castigada por Deus, né? Agora, quando você sabe que o nosso Deus do xamanismo universal é um Deus do amor universal. É um pai que recebe seus filhos até quando eles estão errados. E receber os filhos quando eles estão errados não significa concordar com o erro.
Por exemplo, uma pessoa tem um filho que entrou nas drogas. Aí ele pega e fala assim, ó, você está expulso de casa. Quando você fez isso, você está entregando para quem, seu filho? Uhum. Você está tirando ele da frigideira e botando ele direto no fogo, né? Essa é a hora de receber, mesmo quando está errado. E dar todo o amor e ver tudo que você pode fazer para... Esse é meu pai. Não um pai que castiga, né? Nem pune. Uhum. E o que... A maior parte dos problemas que as pessoas têm na vida não é Deus que castiga, são as decisões que as pessoas tomam. Uhum. Porque Deus nos deu um livre-arbítrio, eu acredito nisso. Que é um grande poder por um lado e uma responsabilidade grande para o outro também, que é de você poder tomar as rédeas da sua vida, ou seja, fazer aquilo que você deseja fazer. Sim. Tomar sua decisão na vida, né? Então, na nossa concepção, quando você sofre, e uma boa parte do sofrimento, a maior parte do nosso sofrimento é por causa disso, das nossas atitudes, essa é uma hora para você rever isso e transformar. Quando a pessoa começa a sofrer pela mesma coisa, ela se torna como se fosse um disco rachado. Uhum. Isso acho que não é do teu tempo, né? Do LP, do vinil. Ainda tem. Do vinil, né? Ainda Que é um lembro. disco rachado, que quando para no racho, ele volta, faz a mesma coisa. Para no racho, volta a mesma coisa. Que é a roda da fortuna que a gente estava falando hoje. Sempre que os problemas na sua vida são repetitivos, Uhum. é sinal que você não fez uma transformação. E aí é a busca pelo autoconhecimento, né? Uhum. Isso as plantas podem trazer. Sim. Né? E nesse momento específico da noite escura da alma, é onde você tem que buscar essas forças, né? Lá dentro de você mesmo, ver como é que você está trabalhando seus talentos, suas virtudes, e buscar amigos nessa hora. Pessoas que te amam. É muito importante. Não é qualquer pessoa, pessoas que te amam mesmo, né? Uhum. Tem uma coisa assim que é interessante, que eu vi, a Cris mesmo falou uma coisa assim que eu achei interessante, não sei se foi uma coisa que ela aprendeu na Rosa Cruz, que é as pessoas, você vê as pessoas que estão do seu lado quando você está triste. Uhum. Na hora da dificuldade, Nas né? horas da dificuldade as pessoas estão lá, mas com o teu sucesso, não. Elas se incomodam com o teu sucesso, mas é como se fossem compassivos na tua... Você sabe que eu já reparei isso, viu? Você está triste, aí vocês vão ver os caras. Quando você está lá... Você começa a incomodar. Você começa a incomodar. Eu comecei a reparar isso. Você começa a incomodar as pessoas, Maravilhoso. que tem tudo a ver, né? Então buscar aqueles que te amam de verdade. Uhum. Nem todos que aparecem na tua vida são pessoas que te amam de verdade. E é isso. Infelizmente, essa é a realidade. Ai, gente, que mensagem maravilhosa. Esse é o Léo Artesi, meu papito maravilhoso. Eu vou deixar os dados dele aqui na descrição do vídeo, Xamanismo Universal no Instagram, tem o site xamanismo.br. Temos cerimônia vindo em novembro também. Então, vou deixar as informações para quem tiver interesse, também pode perguntar para nós. Multiplicador. Pode perguntar para mim, gente. Multiplicador no final de janeiro. Multiplicadores no final de janeiro. Vai ter o primeiro do ano Penúltima já, semana, né? O primeiro do ano que vem. São 2 por ano que você faz? Faço 2 por ano e 50% das vagas já estão preenchidas. Ó, gente, então corre. Quem quiser fazer, esse é o mestre do xamanismo. Gratidão. Sou um ativista do xamanismo. Ativista. Mestre é pela sua generosidade, né? Muito obrigada, Papi. Arro! Vamos aí.